agenciadepodcast.com.br. É possível entrar para a política sem se corromper? Como deixar um legado positivo em uma nação e talvez até no mundo inteiro? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a vida e a atuação de Pepe Mujica, ou Mujica, o ex-presidente do Uruguai e militante político. O meu objetivo com esse episódio é fazer um bom panorama sobre a sua vida e, ao mesmo tempo, eu quero falar sobre o próprio Uruguai. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, temos que saber que estamos diante de uma biografia de uma pessoa aparentemente normal, que não nasceu em berço de ouro e fez questão de mostrar isso ao longo de sua vida. José Alberto Mujica Cordano, mais conhecido como Pepe Mujica, nasceu no dia 20 de maio de 1935, na zona rural de Montevidéu, capital do Uruguai. Filho de Demétrio Mujica, um pequeno produtor rural de origem basca, e de Lucy Cordano, uma mulher de raízes italianas, Mujica cresceu em uma família humilde e muito trabalhadora. A infância de Mujica foi marcada por dificuldades financeiras, que foram pioradas pela morte precoce do pai, quando ele tinha entre 4, 5 a 7 anos. As fontes divergem um pouco. Esse episódio forçou a sua mãe a sustentar a casa sozinha, vendendo flores em Montevidéu. Desde jovem, Mujica demonstrava ser alguém bastante inquieto e com interesse pela política. Na adolescência, ele teve contato com ideias anarquistas e socialistas, influenciado por discussões em feiras de rua e em rodas de trabalhadores. Ainda que tenha iniciado os estudos universitários em agronomia, ele acabou abandonando o curso para se dedicar à militância política e à vida no campo. Essa passagem pelo universo da agricultura não foi em vão, uma vez que ofereceu a Mujica uma boa compreensão da realidade rural uruguaia e o colocou em contato com o sofrimento dos pequenos agricultores que enfrentavam a concentração de terras e a desigualdade social. Na juventude, Mujica participou ativamente da vida cultural e política de sua geração. Ele se aproximou da União Cívica, um partido conservador católico, mas logo percebeu que as suas ideias estavam mais alinhadas com o pensamento progressista e revolucionário. O contexto do Uruguai nos anos 50 e no início dos anos 60 era de muitos debates políticos. A democracia uruguaia, então considerada uma das mais estáveis da América Latina, começava a enfrentar sérias dificuldades econômicas. A crise de exportações, o desemprego crescente e a inflação alimentavam o descontentamento da população. É nesse cenário que Mujica começa a se radicalizar politicamente. Aos 25 anos, ele já militava entre os setores de esquerda mais organizados. Mas antes disso, ainda nos anos 50, Mujica participou de pequenos coletivos socialistas, onde adquiriu uma sólida formação teórica, lendo autores como Marx, Engels, Bakunin e Gramsci. Essa base doutrinária ajudaria a moldar o que viria a ser uma postura política marcada pela crítica à ordem capitalista, além da valorização da coletividade e uma disposição para a luta. Os relatos de amigos da época destacam um jovem reservado, mas muito comprometido com as causas sociais. Mujica era, segundo os seus companheiros, alguém que falava pouco, mas fazia muito. Sua juventude foi marcada por uma coerência rara entre o discurso e a prática. Vivia de forma simples, atuava diretamente com os camponeses e rejeitava qualquer forma de privilégio, mesmo dentro dos movimentos de esquerda. A juventude de Pepe Mujica foi uma mistura de adversidade e de formação política. Ao entrar na vida adulta, Mujica já era um militante profundamente engajado na transformação radical da sociedade. Nos anos 60, o Uruguai vivia uma crise cada vez mais difícil. O chamado Suíça da América do Sul, como o país foi conhecido pela sua democracia estável e bem-estar social nos anos 40 e 50, agora enfrentava recessão, inflação e uma crescente desigualdade. Para entender o contexto no qual Pepe Mujica se tornou uma figura política e guerrilheira, é fundamental compreendermos o cenário uruguaio entre as décadas de 50 a 70.
O país, muitas vezes idealizado como uma democracia modelo no início do século XX, passou por profundas transformações que abalaram as suas estruturas políticas e sociais, preparando o terreno para o surgimento de uma ditadura militar e, com ela, o endurecimento da repressão contra movimentos como o dos Tupamaros. O Uruguai, no início do século XX, era considerado um caso atípico na América Latina. Sob a influência de um movimento político conhecido como Batllismo, o país consolidou instituições democráticas e estatizou setores estratégicos da economia para garantir direitos trabalhistas aos seus cidadãos, algo inédito na América do Sul. A partir da década de 50, essa estrutura começou a entrar em colapso. A economia uruguaia, baseada principalmente na exportação de carne e lã, foi profundamente afetada pelas oscilações do mercado internacional. Com a queda das exportações e o aumento da inflação, a capacidade do Estado de manter o seu modelo de bem-estar social foi sendo comprometida. Ao mesmo tempo, a estagnação industrial e o crescimento do desemprego começaram a gerar um mal-estar entre as camadas populares e a classe média. A resposta institucional a essa crise revelou a fragilidade do modelo político. O sistema colegiado de governo impunha dificuldades de tomada de decisão, gerando ineficiência administrativa e alimentando o descrédito na política tradicional. Além disso, a polarização ideológica aumentava, e a população urbana, especialmente os trabalhadores e estudantes, começavam a buscar alternativas mais radicais. Esse cenário favoreceu o surgimento de sindicatos mais combativos, movimentos estudantis mobilizados e grupos políticos à esquerda do espectro partidário. Ao mesmo tempo, a direita tradicional e as forças armadas viam com preocupação a ascensão de discursos revolucionários e as greves cada vez mais frequentes. Foi nesse ambiente que o movimento de libertação nacional Tupamaros começou a ganhar força no país. E esse seria o grupo que, em pouco tempo, iria receber um militante que iria transformar a história do Uruguai. Fundado no início dos anos 60, os Tupamaros eram uma resposta radical ao sistema político uruguaio. Inspirado pela Revolução Cubana e pelas teorias de luta armada difundidas por Che Guevara e Regis Debray, o movimento defendia que o modelo parlamentar havia falhado e que somente a insurreição popular poderia transformar a sociedade uruguaia. Seus primeiros atos foram bastante simbólicos: distribuição de alimentos que foram expropriados, ataques a bancos e ações de propaganda armada. Com o aumento da violência política, a repressão estatal se intensificou. Em 1968, o presidente Jorge Pacheco Areco decretou o estado de exceção e passou a governar com base em medidas de segurança nacional. Liberdades civis foram restringidas, sindicatos foram perseguidos, manifestações foram reprimidas e jornais censurados. Nesse contexto, a guerrilha dos Tupamaros também se radicalizou, realizando sequestros e execuções, inclusive de agentes dos Estados Unidos, o que chamou a atenção internacional para o conflito interno uruguaio. A crescente instabilidade levou à militarização do país. Ainda que o Uruguai não tivesse sofrido um golpe imediato, como em outros países vizinhos, o poder das forças armadas foi se consolidando pouco a pouco. Em 1973, durante o governo do presidente Juan María Bordaberry, o exército dissolveu o parlamento e passou a controlar diretamente o Estado, dando início a uma ditadura militar que duraria até 1985. O regime ditatorial se sustentava na lógica do anticomunismo e do combate ao inimigo interno. O Uruguai passou a ser um dos países com o maior número de presos políticos proporcionalmente à sua população. A repressão foi muito forte, com o uso de censura, tortura, desaparecimentos e exílio. Essas práticas se tornaram comuns. A frustração popular se intensificava, alimentando movimentos sociais e políticos mais combativos. Foi nesse contexto que o Mujica se uniu aos Tupamaros, uma organização de inspiração marxista que apostava na luta armada como estratégia de enfrentamento ao sistema.
Fundado por Raul Sendic e outros militantes da esquerda revolucionária, os Tupamaros buscavam mobilizar o campo e a cidade para um processo de transformação socialista. Mujica se destacou como um dos membros mais ativos da organização, participando de expropriações, sequestros e ações de propaganda armada. Ao contrário de outras guerrilhas latino-americanas, os Tupamaros buscavam uma atuação urbana planejada que envolvesse ações simbólicas e de impacto midiático. Mujica participou diretamente de ações conhecidas, como o roubo de armas e dinheiro para financiar o movimento, além do sequestro de figuras importantes da elite e do governo. Essas ações colocaram o movimento Tupamaros no centro das atenções da política uruguaia, se tornando o alvo prioritário das forças do governo. A radicalização de Mujica não foi movimentada por vaidade ou poder, como ele mesmo afirmou anos depois, abre aspas. Não tínhamos outra opção, estávamos diante de um sistema que não respondia aos pobres, que se fechava à mudança. Fecha aspas. Sua adesão à luta armada foi uma escolha política e ideológica diante de um sistema que, aos seus olhos, já não oferecia canais legítimos para a transformação social. Nos anos mais tensos da atuação dos Tupamaros, entre 1968 a 72, Mujica foi preso 4 vezes e conseguiu escapar em 2 delas. A fuga, que aconteceu em setembro de 1971, ficou famosa porque envolveu a escavação de um túnel debaixo da prisão de Punta Carretas, permitindo que mais de 100 presos políticos escapassem. Mujica, ao lado de Raul Sendic e outros líderes dos Tupamaros, retornou à clandestinidade imediatamente após a fuga, continuando a sua militância até ser novamente capturado em 1972. Essa última prisão foi diferente. A repressão uruguaia, já organizada sob um regime autoritário, decidiu usar Mujica e outros 8 líderes tupamaros como reféns do Estado. Eles seriam executados caso o movimento voltasse a realizar ações armadas. Mujica passou os anos seguintes em condições brutais de encarceramento. Isolamento total, celas subterrâneas, ausência de luz solar, racionamento de alimentos e até tortura física e psicológica passaram a fazer parte da sua rotina. Foram quase 13 anos de prisão, sendo que quase 10 foram vividos em confinamento extremo, a famosa solitária. Mujica chegou a apresentar sinais de distúrbios mentais, incluindo delírios e depressão profunda. Segundo relatos do próprio Mujica e de companheiros de prisão, muitos dos anos do cárcere foram passados conversando com insetos, decorando poemas de memória ou criando pequenos exercícios mentais para preservar a lucidez. Um dos relatos mais simbólicos é o de que, por muito tempo, Mujica teve como única companhia um sapo que eventualmente aparecia na sua cela. Ele chegou a dar nome ao animal e conversava com ele diariamente, como forma de manter a sua saúde psíquica. Porém, como ele mesmo afirmou mais tarde, abre aspas, a prisão nos ensinou a pensar. Aprendemos que a luta é maior do que os métodos e que às vezes é preciso mudar os caminhos para seguir em frente. Fecha aspas. Enquanto Mujica e os seus companheiros eram mantidos como reféns, o regime militar intensificou a repressão no país. A sociedade uruguaia, que havia demonstrado certo apoio inicial ao governo militar, começou a se mobilizar gradualmente contra a ditadura, sobretudo após a crise econômica que se agravou no fim da década de 70. A pressão internacional por direitos humanos também cresceu. Organizações como a Anistia Internacional passaram a denunciar as condições desumanas a que Mujica e os outros presos políticos estavam submetidos. A imagem dos reféns do Estado causou indignação internacional, principalmente na Europa, onde o Uruguai era visto com espanto pela sua deterioração democrática. Com o enfraquecimento do regime e o início das negociações para a redemocratização, Mujica foi libertado em 1985, após 12 anos e 7 meses na prisão. Sua libertação não representou um retorno automático à política. Ferido, fragilizado física e mentalmente, Mujica teve que reaprender a conviver com a liberdade e com uma sociedade que havia mudado profundamente durante a sua ausência. Esse período pós-prisão foi fundamental para sua reconfiguração como figura pública.
Ao contrário de outros líderes da esquerda latino-americana, que após a sua prisão assumiram posturas ainda mais radicais ou ressentidas, Mujica escolheu o caminho da reflexão, da tolerância e do diálogo. Ele passou a acreditar que a via institucional era a única capaz de promover mudanças duradouras, não porque era mais fácil, mas porque era a única que permitia uma convivência com a diferença. Pessoal, eu já quero falar mais sobre a nova fase da vida de Pepe Mujica e como que ele se recolocou nesse cenário pós-ditadura. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre reflexão, coragem, simplicidade, democracia e legado. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. A saída da prisão em 1985 marcou o início de uma nova fase na vida de Pepe Mujica. Agora em liberdade, o ex-guerrilheiro não apenas retomou contato com seus antigos companheiros de militância, mas também passou a participar ativamente da reconstrução da esquerda uruguaia no contexto da redemocratização. Era o momento de reorganizar forças, rever estratégias e ingressar formalmente no jogo institucional que antes ele rejeitou como ineficaz. A luta agora se daria pelas vias legais e democráticas. Essa transição não significou uma renúncia aos seus ideais. Mujica compreendeu que, naquele novo momento histórico, o combate às desigualdades exigia a ocupação do espaço político formal. Foi nesse contexto que o Mujica, junto a outros ex-militantes dos Tupamaros, fundaram o Movimento de Participação Popular, o MPP, organização política que se integraria à Frente Ampla, uma coalização de partidos progressistas formada em 1971. A Frente Ampla reunia diferentes correntes da esquerda uruguaia: socialistas, comunistas, democratas cristãos dissidentes, ex-guerrilheiros, intelectuais e movimentos sociais. Era uma frente ampla não apenas no nome, mas na diversidade de visões que buscavam um projeto de país alternativo ao bipartidarismo histórico entre colorados e blancos. Nos primeiros anos, Mujica se manteve discreto, atuando mais nos bastidores da política do que nas grandes tribunas. Era visto por muitos com desconfiança, tanto dentro quanto fora da Frente Ampla. Afinal, ele era um símbolo do passado violento da guerrilha, e para setores mais moderados, sua presença poderia afastar eleitores. No entanto, o que se viu foi exatamente o contrário. Mujica, com a sua simplicidade, autenticidade e capacidade de diálogo, rapidamente conquistou a simpatia do povo. Em 1994, ele foi eleito deputado, em 1999, senador. No parlamento, Mujica se destacava pelo seu estilo direto, por vezes informal, e por um vocabulário que fugia do falado por políticos tradicionais. Ele costumava ir ao Congresso vestido de forma simples, sem gravata, dirigia o seu próprio Fusca e falava com o mesmo jeito campesino com que dialogava com os agricultores nas feiras. Apesar disso, a sua atuação política era extremamente séria. Mujica foi um dos principais articuladores da Frente Ampla durante os anos 90 e no início dos anos 2000, período em que a coalizão cresceu muito e se consolidou como uma alternativa real de poder. Ele defendia reformas profundas como redistribuição de renda, fortalecimento dos programas sociais, ampliação dos direitos trabalhistas e políticas para o campo. Ao mesmo tempo, ele rejeitava o radicalismo e a retórica revolucionária, optando por uma postura mais conciliadora. Essa habilidade de transitar entre o discurso popular e o pragmatismo político foi um dos seus maiores trunfos.
Mujica sabia que, para transformar a sociedade, era necessário conquistar o poder e governar com responsabilidade. Em 2005, com a vitória de Tabaré Vázquez, o primeiro presidente da Frente Ampla, Mujica foi nomeado ministro da Pecuária, Agricultura e Pesca. O cargo parecia perfeito para alguém que sempre teve uma forte ligação com o campo e com a vida rural. Durante a sua gestão, ele buscou promover a agricultura familiar, estimular a produção agroecológica e mediar conflitos entre grandes produtores e pequenos agricultores. Seu desempenho foi bem avaliado, tanto pela base quanto pelos setores produtivos. Já com prestígio consolidado, Mujica voltou ao Senado e se tornou uma figura central no debate político uruguaio. Em 2008, ele anunciou a sua pré-candidatura à presidência da República. Muitos duvidaram que o povo uruguaio estaria disposto a eleger um ex-guerrilheiro, alguém sem formação acadêmica tradicional, de fala e hábitos simples. A campanha de 2019 foi marcada por contrastes. Mujica enfrentou Luiz Alberto Lacalle, o ex-presidente do Partido Nacional, representante das elites conservadoras. Enquanto Lacalle apostava em um discurso liberal, centrado em reformas econômicas e modernização, Mujica propunha uma política de proximidade com os mais pobres, defesa dos direitos civis e fortalecimento do Estado como promotor da igualdade. Com 52% dos votos no segundo turno, Pepe Mujica foi eleito presidente do Uruguai, tomando posse no dia 1º de março de 2010. Um ex-guerrilheiro torturado e preso por mais de uma década, assumia democraticamente o cargo mais alto da nação. Ele conseguiu fazer isso sem revanchismos, com discurso de unidade e reconciliação. Pepe Mujica assumiu a presidência do Uruguai após vencer as eleições com o apoio da Frente Ampla, coalizão que já estava no poder desde 2005. Desde os primeiros momentos do seu mandato, Mujica deixou claro que o seu estilo seria diferente. Ele recusou os luxos da presidência, continuou morando em sua chácara nas proximidades de Montevidéu, dirigia o seu velho e famoso Fusca Azul e doava a maior parte do seu salário para programas sociais. A imprensa internacional passou a chamá-lo de o presidente mais pobre do mundo. Mas como ele próprio dizia, pobre é quem precisa de muito para viver. Eu sou sóbrio. Por trás dessa imagem simples, existia um projeto político bem ousado. Mujica deu continuidade ao legado da Frente Ampla, mas também imprimiu a sua própria marca. Seu governo foi focado em reformas sociais, diálogo institucional e crescimento com a redistribuição de renda. Durante o seu mandato, o Uruguai viveu um período de estabilidade econômica, com um crescimento médio anual de 3,5%, uma baixa inflação e redução do desemprego. Uma das principais marcas da sua gestão foi a aprovação de leis progressistas, que colocaram o Uruguai na vanguarda mundial em termos de direitos civis. Em 2012, foi aprovada a lei que legalizou o aborto até a 12ª semana de gestação, tornando o Uruguai um dos poucos países da América Latina a reconhecer esse direito das mulheres. No ano seguinte, veio a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo gênero, consolidando uma política pública de reconhecimento da diversidade e da igualdade de direitos. Talvez a medida mais ousada e comentada tenha sido a legalização e regulamentação da maconha. Em 2013, o Uruguai se tornou o primeiro país do mundo a legalizar a produção, comercialização e consumo da cannabis sob controle estatal. A medida foi recebida com resistência interna, mas elogiada internacionalmente como uma alternativa inovadora à falida guerra às drogas. Mujica argumentava que não se tratava de incentivar o consumo, mas sim de tirar o poder do narcotráfico e tratar o tema como uma questão de saúde pública. Inclusive, esse ainda é um tema muito tabu, e por isso vou fazer um episódio exclusivo para os apoiadores do História em Meia Hora sobre a história da maconha. Se você quiser ouvir esse e os outros quase 200 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, que você vai ter acesso a um feed exclusivo para os apoiadores do História em Meia Hora. É só ir no perfil do História em Meia Hora aqui no Spotify, clicar aí no banner que você vai ver esse feed exclusivo, beleza? Além de você receber vários conteúdos exclusivos, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, no campo econômico, o Mujica seguiu uma linha moderada.
Ele respeitou os acordos internacionais, incentivou investimentos, fortaleceu a agricultura e a pecuária e manteve políticas fiscais que visavam equilíbrio. Ao mesmo tempo, ele ampliou programas de transferência de renda, como o Plano de Equidade, e investiu em educação e saúde. Sua gestão também teve foco em melhorar a infraestrutura e a expandir a rede de energia renovável, tornando o Uruguai um exemplo de sustentabilidade energética na América do Sul. Apesar dos avanços, o seu governo não foi isento de críticas. A lentidão em resolver problemas estruturais da educação pública, os desafios na segurança urbana e o aumento do déficit fiscal nos últimos anos de mandato foram questões apontadas tanto pela oposição quanto por setores da própria Frente Ampla. Mujica sempre respondeu às críticas com franqueza e autocrítica. Ele dizia que, abre aspas, governar é errar, mas errar é melhor do que não fazer nada. Fecha aspas. Um dos aspectos mais importantes da sua presidência foi a sua capacidade de manter o diálogo com diferentes setores, inclusive com adversários políticos. Mujica compreendia a política como espaço de negociação, concessões e respeito às instituições. Ao contrário de outros líderes de esquerda da região, que optaram por radicalizações ou reeleições consecutivas, Mujica cumpriu rigorosamente o seu mandato e, em 2015, passou o bastão de volta a Tabaré Vázquez, reafirmando o compromisso democrático da Frente Ampla. Internacionalmente, Mujica se tornou uma figura de referência, convidado para conferências em universidades, fóruns e encontros multilaterais. Suas falas viralizaram nas redes sociais pela sua profundidade ética e simplicidade retórica. Em discursos marcantes, como na ONU em 2013, ele alertou para os perigos do consumismo, da desigualdade e da destruição ambiental. Seu chamado por uma vida mais humana chegou em várias partes do mundo. Ao deixar a presidência, Mujica afirmou, abre aspas, a vida me ensinou que é preciso lutar por utopias, mas também é preciso saber viver com os pés no chão. A política é uma forma de amor quando é sincera. Fecha aspas. Encerrado seu mandato presidencial em 2015, Mujica deixou o Palácio Soares com a mesma simplicidade com que entrou. Ele recusou aposentadorias especiais, retornou à sua chácara e continuou cultivando flores e dirigindo o seu Fusca. Porém, a sua imagem pública já havia se transformado em algo muito maior. Mujica se tornou um símbolo não apenas no Uruguai, mas no mundo inteiro, de uma política feita com ética, coerência e humanidade. O legado de Mujica pode ser analisado de diferentes formas. Em primeiro lugar, há o legado político institucional. Pepe Mujica ajudou a consolidar a Frente Ampla como principal força de esquerda no país, garantindo a sua continuidade no poder por 3 mandatos consecutivos. Mais do que isso, a sua gestão mostrou que a esquerda pode governar com responsabilidade fiscal, ampliar direitos civis e manter a confiança dos mercados, sem abrir mão das suas bandeiras históricas. A estabilidade democrática uruguaia durante e após o seu governo é em parte resultado dessa construção. Em segundo lugar, existe o legado social e simbólico. Mujica rompeu com o modelo político profissional distante da realidade popular. Ele mostrou que é possível ocupar o cargo mais alto da nação sem abandonar a simplicidade, humildade e o contato com o povo. Seu estilo de vida virou referência mundial, num momento em que a política estava cada vez mais associada à corrupção. Mujica devolveu dignidade à figura do político, mostrando que a autoridade moral não vem do cargo, mas da coerência entre discurso e prática. Em termos de valores, Mujica defendeu ideias baseadas na solidariedade, na empatia e na valorização da vida simples. Seu discurso contra o consumismo, como no histórico pronunciamento na Rio+20 em 2012, viralizou nas redes sociais, sendo traduzido para dezenas de idiomas. Ali, ele alertava, abre aspas, desenvolvimento não pode ser contra a felicidade. Tem que ser a favor da vida, do amor, da convivência, de cuidar dos filhos, de ter amigos, de ter tempo livre. Fecha aspas. No campo internacional, Mujica foi uma voz ponderada em um cenário latino-americano polarizado. Enquanto outros líderes da esquerda do continente enveredavam por caminhos de confronto ou autoritarismo, ele preferia o diálogo e a moderação. Criticava o neoliberalismo, mas também alertava contra os perigos do populismo. Sempre defendeu a soberania popular e os direitos humanos.
Além disso, Mujica deixou marcas na juventude política uruguaia. Mesmo após deixar a presidência, ele continuou participando de debates, escrevendo livros e influenciando novas lideranças dentro e fora da Frente Ampla. Seu pensamento é constantemente citado como referência de integridade e compromisso social. Em 2020, quando anunciou a sua saída definitiva do Senado por motivos de saúde, ele encerrou seu discurso com uma mensagem, abre aspas, "A política é a luta pela felicidade da maioria. Não pode ser carreira pessoal, é entrega." Fecha aspas. É claro que o seu legado também gera debate. Há quem critique o fato de que, apesar da sua imagem inspiradora, Mujica não conseguiu resolver problemas estruturais da educação, segurança ou da habitação. Alguns analistas afirmam que a sua gestão foi mais simbólica do que transformadora. Mujica reconhecia essas limitações e frequentemente admitia os seus erros. Para ele, o governo era um parêntese na vida, e não um lugar para consagração pessoal. Os seus últimos anos foram dedicados a escrever, dar entrevistas e a dialogar com jovens e movimentos sociais. Infelizmente, após lutar muitos anos contra um câncer no esôfago, Pepe Mujica faleceu em maio de 2025, entristecendo milhões de pessoas pelo mundo, desde adversários políticos e figuras que o viam como alguém a ser seguido. Pepe se foi, mas o seu trabalho ainda vai influenciar muitas gerações a buscar uma política mais ética e justa. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Guerra Fria, o segundo se chama Ditadura Uruguaia e o terceiro se chama Operação Condor. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história de Pepe Mujica, estamos falando de uma das figuras políticas mais emblemáticas da América Latina. Antes de se tornar presidente, Mujica foi guerrilheiro do movimento Tupamaros, um grupo de inspiração marxista que lutava contra o autoritarismo nas décadas de 60 e 70. Preso em 1972, ele passou quase 14 anos encarcerado, muitos deles em condições extremamente duras. Com o retorno da democracia, Mujica entrou na política institucional pelo partido Frente Ampla. Foi eleito deputado, senador e, em seguida, ministro da Agricultura. Em 2010, assumiu a presidência do Uruguai até 2015, conduzindo um governo progressista com foco em justiça social, redistribuição de renda e políticas inovadoras, como a legalização da maconha, do casamento igualitário e do aborto. Mujica ficou internacionalmente conhecido pelo seu estilo de vida austero. Abriu mão de luxos, doou grande parte do seu salário e morava em uma pequena chácara. Sua postura sincera e discurso voltado à ética política e à simplicidade conquistaram respeito global. Após deixar a presidência, ele continuou atuando como senador e referência moral. Pepe Mujica é lembrado por unir ideologia, experiência e coerência em sua trajetória política e pessoal. Mujica faz parte de um grupo seleto de políticos que lutou contra ditaduras militares e, em seguida, conseguiram entrar na vida pública e marcar a história dos seus países. No Brasil, os casos mais emblemáticos são de Luiz Inácio Lula da Silva e da Dilma Rousseff, que tiveram focos de luta bem específicos contra os militares no Brasil. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então, se quiser dar uma força, anota aí. É historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá. E toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai
gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente história em meia hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados, o primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois tá na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @profvitorsoares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!